Somos uma família. E que família? Somos tão diferentes uns dos outros. Eu, por exemplo, sou bonito. Mas vocês são mais bonitos ainda. Daí a diferença, né? Vocês pensaram o contrário, né? São muito humildes também, né? E temos experimentado situações, e temos uma máxima aqui: quando não estamos rindo, estamos chorando. Se alegre com os que se alegrem, chore com os que chorem. O problema é que aqui nós estamos fazendo isso ao mesmo tempo, rindo e chorando. Conversando com o Lucas, as coisas que tem passado esse mês, né? Há poucos domingos, passamos um domingo inteiro na presença de Deus, reunidos ali no Sindijus, celebrando, rindo, brincando, né? Tentando jogar futebol, né? Alguns assim estão no departamento médico, provavelmente até o resto da vida, com dores lancinantes, não consegue nem andar, né? E o cara tem a metade da minha idade, mas tudo bem, né? Um dia ele vai chegar lá, né? É o Renan? É. É o fim do mundo, gente. E estávamos lembrando, como anos atrás, o Lucas estava lembrando, pois é, no dia do meu casamento, nos despedimos de uma irmã muito preciosa, aqui da nossa igreja. Foi no mesmo final de semana. Estávamos chorando com a partida dela. Era a mãe do Lisandro, Maria Helena. E no dia seguinte a gente estava celebrando o casamento do Lucas e da Patrícia. Isso não se explica, apenas se vive. E essa semana também estivemos bastante alegres, mas tivemos outras situações. E temos um casal que também está celebrando muitos anos de casamento. E eu vou convidá-los aqui, eles vão compartilhar. E queremos agradecer a Deus pela vida deles, é o Erlo e a Lu. O Erlo vai cantar para a Lu agora, né? Ele preparou uma música. E queremos abençoar a vida desse casal. 24, né? É isso? 20? Pensei que era 24. A Dinamo? 30 já. Você estava pagando fundo de garantia? Você estava pagando fundo de garantia já, né? Há 20 anos eles estavam se unindo, Deus uniu esse casal. Quando a gente conheceu eles, o Erlo era desse tamanho, eu acho. Agora ficou um pouco maior. Aí depois a Lu estava lá. E assim nossa vida se encontrou já há muitos anos. E esse casal tem estado com a gente, eles têm participado principalmente do Ministério de Casais aqui em nossa vida. E queria abrir, se um irmão ou irmã tem uma palavra que pudesse dar para a vida deles. Depois vou pedir para alguém orar e abençoar a vida deste casal. Aquilo que a gente combinou. Mais alguém? Mais alguém? Mais um?
Muito bom. Foi tão ruim assim, foi difícil, né? Pode falar, pode falar, filha. Pode falar. Ainda bem, senão estava uma inundação e chega de chover em Curitiba, né? Quer falar alguma coisa para sua namorada? Com certeza. Eu com o Lu nos conhecemos, eu tinha 18, a Luz que tinha 16, e desde então estamos juntos. Tá? Deus me deu um grande privilégio de ter uma excelente auxiliadora, além de muito bonita. Mas principalmente, ela é uma mulher temente ao Senhor. Nós passamos muitos momentos onde realmente nós vimos o que Deus fez em nossas vidas, né? A nossa filha está, e ainda faz, óbvio. A nossa filha está com a Helena com 18 já, e é fruto desse amor nosso. E eu que agradeço a vocês que falaram, porque para nós é uma satisfação poder compartilhar conhecimento, ouvir de vocês, ajudar. E claro, a gente sempre também recebe de vocês conhecimento, ajuda, né? Ninguém sabe todas as coisas. Eu agradeço o Joel, a Dama, que o Joel fez o nosso casamento. que são para nós referências, né? E para a gente é uma responsabilidade muito grande quando os jovens casais falam, vocês são referência aqui, né? É a graça do nosso Pai. Vou deixar um pouquinho a Lu falar, tá? Senão, pastor, você não vai pregar hoje. Gente, eu quero agradecer. Essa igreja é muito amada por nós já há bastante tempo. Cada um, né, que a gente conhece já vem caminhando aí ao longo desses 20 anos e antes até do casamento. E agradecer pelas palavras de carinho, e o nosso amor é recíproco por cada um, né, que falou. E eu acho que é isso que nos move, né, o amor de Deus. Então, se a gente pôde ajudar em alguma coisa, é graça do Senhor na nossa vida, e assim a gente tem caminhado por todos esses anos. E agradecer pelos nossos líderes, né, que sempre caminharam conosco e sempre foram exemplo para nós, e dizer que a graça do Senhor continue sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, e que estamos juntos aí para viver as alegrias e também as tristezas, né? Porque juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo e por tudo que a gente tem vivido, crescido a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, orar e abençoar. Bondoso Deus, o Senhor tem feito boas coisas em nossa vida. O Senhor tem unido vidas, o Senhor tem sustentado casamentos, o Senhor tem restaurado casamentos, o Senhor tem sido muito bom para conosco. Muito obrigado, Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida do Erlo, da Lu, da Helena, que eles sejam fortalecidos em todas as coisas, sempre abundantes, comprometidos, presentes, fiéis a tudo que o Senhor lhes tem ensinado, ao chamado, ao caminho. Que a tua bondade, ó Pai, seja renovada, fortalece-os, seu dia a dia, seu relacionamento
conjugal, a paternidade. Guarda-os em todas as coisas, nas lutas, decisões que eles têm, nos seus erros. Que o Senhor esteja sempre restaurando também, indicando o bom caminho para a vida deles. Que a graça do Senhor esteja sobre eles mais uma vez. Dedicamos essas vidas ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você sabe o que significa quando o pastor tira o terno, né? Não significa nada, ele está com calor, né? Eu estou parecendo um par de vaso com ela aqui. Eu fico preocupado porque é assim que eu vou ficar, né? Então, a sorte é minha. Rapidamente, o quadro da minha mãe é grave. Foi tirada a sedação, ela não retornou. Ela está numa UTI. Há um estado de pré-insuficiência renal. Talvez por isso ainda ela não tenha retornado, porque o corpo não eliminou todos os remédios que induziram ao coma, né? O cérebro dela assim não apresenta nenhum dano, nenhuma infecção também, mas ela não retornou e os médicos então não podem apenas fazer especulações, mas eles não vão fazer especulações, não se deve, né? Então estejam orando aqui. Esse mês tem sido assim. Há 3 semanas, a Larissa perdeu a mãe dela, né? Mas é a avó da Caúna e da Milena, né? Nossa família. Essa semana, enquanto estávamos indo ao sepultamento, minha mãe teve a crise. Pensávamos que não iria ser tão grave, porque a cuidadora e o fisioterapeuta estavam com ela aqui, mas a coisa se agravou, então tive que deixar a família na mão lá, né? Não pude estar, voltei para casa, mas um dia antes eu pude estar com o Alfredo e ministrar. E ao mesmo tempo minha mãe ali. Então é assim que nós estamos, né? Podemos ter talvez notícias ruins essa semana, não sei, não sabemos de nada. Mas ao mesmo tempo estamos celebrando, né, tantas coisas. Hoje à tarde mesmo vamos estar numa ação de graças de uma família, né, que tem recebido boas coisas da parte de Deus. É assim. São tantas emoções, né? Como diz o narrador, haja coração. Mas a graça, você tocou num ponto, Erlo, que é isso, que ao estudar 2 Coríntios eu não pensei que ia passar muitas coisas que ele está falando ali, porque lá quando estudávamos o capítulo 4, e é um texto que basicamente ilustra e define o que Paulo está nos ensinando, né? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eu queria às vezes pular no pescoço de Paulo, mas eu não posso pular no pescoço de Paulo, porque tudo que ele está falando aqui, ele estava vivendo e passando, e mais assim, potencializado, situações muito mais difíceis, de perseguição, insultos, injustiças. Como nós aprendemos a música lá no domingo, né, com o grupo de louvor, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E aí vem Paulo, né? Agora nessa semana, nesses últimos dias, e ele diz: eu recebi um espinho na carne. Eu pedi para Deus tirar esse espinho, que é um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia, que me aflige, que me perturba, que me anula.
Deus me livra, me afasta esse mensageiro da minha vida, e Deus então responde, mas não do jeito que Ele quer. É bastante para você a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, portanto, me gloriarei ainda mais, alegremente, nas fraquezas, para que o poder de Cristo arme a sua tenda. Literalmente é isso que o texto está querendo dizer, sobre mim. O poder de Cristo arme a sua tenda, habite, e eu esteja debaixo nessa habitação de Cristo. Paulo sabia o que estava falando. Veja, e nós vamos continuar hoje, apenas uma introdução, 2 Coríntios 12, 11. Paulo está indo para o final da sua carta, mas ao longo dela ele vem defendendo, principalmente a partir do capítulo 10, ele vem defendendo o seu ministério, o seu caráter, o apostolado. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isto. Por que Paulo está falando aqui? Ele está, principalmente nesse texto aqui, Paulo está usando de muita ironia, e isso dá sentido ao que ele escreve, porque ele não é insensato, tolo. A palavra significa, mas vocês me obrigaram a isso. Essa obrigação, ele não está transferindo a responsabilidade. O que Paulo está dizendo aqui, e nós vamos ver nos próximos versículos daqui para frente, um homem, é interessante, não é interessante, nem uma coincidência, mas qual foi o tema do mês de outubro, que nós procuramos assim, intensificar e trazer a nossa lembrança aqui para a igreja? Qual foi o nosso tema? Eu amo. E aqui você vai ver aqui um homem, uma pessoa que ama a igreja. Só que era uma igreja que tinha tudo para não ser amada. Foi ele que fundara aquela igreja, ele que trabalhara durante 18 meses, ensinando, discipulando, fazendo visita, participando dos momentos tristes e alegres, comendo pizza e assim por diante, com aquela igreja. No entanto, quando Paulo diz, vocês me obrigaram a isso, ele olha para a condição daquela igreja, e pela infiltração de falsos mestres, líderes e pastores, pregadores, que estavam destruindo a pureza do evangelho, e Paulo mesmo fala, eu temo que esses homens, receio e quero evitar que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é o que pregamos, aqueles homens estavam desviando. E essa semana me mostraram, eu não sigo o pessoal traz para mim para eu ver, né? Joel, olha aqui o que está acontecendo. Tá, deixa eu ver. Aí alguém mandou para o Lucas, eu não sei quem foi, um casal, estavam vendendo pela módica quantia de R$500, bexigas, com o sopro do pastor e da pastora. Eu pensei em outras coisas assim, né? Eu não vou dizer aqui o que eu pensei, né? Que a gente poderia fazer, pegar a ideia, né? Podia pegar outros ares do pastor, né? E colocar na bexiga. Não ia cheirar tão mal quanto o que ele estava fazendo. R$500, gente. Bexiga cheia, Jackson, com o bafo do pastor. Aí você chega em casa, né? O bafo ungido, né? E da pastora também. 500 pau. Sabe o que significa isso? Que se ele vendesse uma bexiga cheia por dia, ele teria um salário mensal de quanto? 15 mil reais, né? É o salário do Zezinho ali.
lá na pizzaria, né? Telefone tanto, né? De segunda a sábado, né? Pizzaria, pizza muito gostosa. Lembra depois, né? Clim, clim, né? Gente, aqueles homens estavam falando, Paulo vai falar na carta, eles estão mercadejando a fé. Eles estão enrustindo vocês, eles estão desviando vocês da simplicidade do Evangelho. E vocês, pior de tudo, ele descreveu assim, ó, vocês aceitaram com tanta alegria, receberam esses homens tolos. E por isso ele fala, eu estou agindo como um tolo, porque só um tolo vocês ouvem, então eu vou falar como um tolo. Por isso ele fala, fui insensato, fui tolo, mas ele não é tolo. Mas a situação que eu vi, e o compromisso que ele tinha, porque ele viu, puxa, eu trabalhei com esse casal, eu trabalhei com aquela família, eu visitei aquela pessoa, eu enfrentei tal e tal situação. Ele não podia ver aquela situação de deterioração, de corrupção, de degeneração do Evangelho, a igreja se corrompendo, se implodindo dentro de si, pelos desvarios daqueles homens que estavam perturbando, trazendo corrupção espiritual, doutrinária para a vida da igreja. Eu não posso me calar. Tal era o amor, o compromisso que ele tinha para com aquela igreja. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. O que ele está dizendo com isso? Eu devia ser recomendado a aqueles homens, esses superapóstolos. Eles diziam, mas Paulo não trouxe nenhuma carta de apresentação, nenhuma recomendação aqui para a igreja, como é que ele pode? Bem lá no começo, né, vocês lembram? Paulo mesmo falou, capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como algum, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita com tinta, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Sim, havia necessidade disso, mas aquela igreja, não, vocês são a minha carta, eu trabalhei com a vida de vocês, eu ministrei, vocês se converteram, foram batizados, foram firmados na igreja, eu não preciso, eu estou em casa, mas outras pessoas precisavam, assim como muitos de nós aqui, né, estamos num trabalho, mudamos de empresa, o que muitas vezes nós levamos junto para um novo trabalho? Uma carta de recomendação, né? Isso dá uma segurança para o novo empregador, que tipo de pessoa, que tipo de empregado está sendo aceito ali na empresa, e isso abre portas para nós, uma boa carta de recomendação. E assim era, porque naqueles dias como hoje, haviam esses homens que se aproveitavam da fé, e saíam pelas igrejas, e voltavam com sacos de dinheiro, ludibriando as pessoas, como acontece. Não tem nada de novo, gente, não tem nada de novo. E eles voltavam alegres, né, porque enganavam as pessoas, e se infiltravam nas igrejas, e abusando da fé, da credulidade, mercadejavam a fé, extorquiam as pessoas. Eu nada sou inferior a esses homens. Vocês aceitaram esses homens no meio de vocês. Não fui inferior, ainda que eu nada seja. E Paulo sabia, e aqui nós vamos terminar. Quando ele escreve, ainda que nada sou, ele está se referindo ironicamente aos seus adversários. Eu não sou inferior a esses homens, mas na verdade eu não sou nada. O que ele queria dizer? Em outro texto ele disse, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Está em 1 Coríntios 15, 9 e 10, na primeira carta. Pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Novamente a palavra graça.
que eu sou pela graça. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então quando ele fala, é bastante, ele já tinha experimentado, mas aquela situação era perturbadora. E Deus então relembrou, é bastante para você a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo é muito irônico. Fui insensato, agi como um tolo. Eu não sou inferior, mas na verdade eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas é a graça de Deus que atua. E os próximos versículos, se Deus permitir, então continuaremos a ver nas próximas semanas, vão descrever uma pessoa firmemente comprometida com a sua igreja, que ama aquela igreja, mesmo quando ela deu todas as razões e ações para que Paulo os deixasse, para que ele abandonasse aquele pessoal. E ele faz surpreendentemente, paradoxalmente, ele, pelo contrário, ele reafirma e solidifica ainda mais o seu compromisso com a igreja. Talvez, se esse coração tivesse, não teríamos tantas movimentações de igreja para igreja, né, como tem em nossos dias, onde a cada semana, a cada mês, né, as pessoas estão se comprometendo com outras comunidades, buscando outras igrejas, buscando outros ares. Aqui nós vamos ver um homem que agiu completamente diferente, um homem que tinha tudo e todas as razões para deixar esses irmãos que não estavam sendo irmão coisíssima nenhuma, mas mesmo diante de toda aquela condição, às vezes caótica e difícil, Paulo vai renovar, e nós vamos ver, se Deus permitir, então, nas próximas semanas, como ele demonstra isso, como ele faz isso. Esteja lendo, meditando sobre essas coisas, as evidências de alguém comprometido, envolvido com a igreja. Vamos orar?